Fala galera, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou a designer e editora aqui da T2. Eu sei que pra vocês deve ser esquisito, de repente, clicar no vídeo da T2 e eu tô aqui, mas só pra contextualizar vocês, sempre que a gente vai gravar um conteúdo novo aqui pro canal, ou seja, de aulas, enfim, a gente sempre se reúne antes pra conversar sobre o que vai ser dito. Às vezes, esses bate-papos que a gente tem, eles são tão legais que eles acabam... querendo ou não, acabam ficando um pouco melhor do que o vídeo final. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em começar a gravar um pouco do bate-papo que a gente tem antes e o que tiver de material legal eu coloco aqui pra vocês. Então, esse é um quadro novo que vai se chamar Papo de Bastidor. Aqui, nesse vídeo de hoje, o Ti tá falando sobre como ele conseguiu a última promoção dele no banco, que foi a promoção mais marcante e mais legal que ele já teve. Então, espero que vocês gostem e é isso. Então, na verdade, eu tava trabalhando como gerente sênior já, num segmento que hoje nem tem mais no banco, mas na época tinha. E aí, eu tava 1 ano e pouco nesse cargo, e aí mudou o superintendente, e eu notei que esse superintendente novo, que então era o meu chefe, aliás, era chefe do meu chefe, ele gostava de ter dados que os relatórios do banco não entregavam da maneira que ele queria. Porque ele gostava de ter um processo de inteligência um pouco maior no processo. E o que ele fazia? Ele pegava o relatório A, o relatório B, o relatório C, o relatório D, juntava tudo no Excel lá e fazia umas maracutaia lá e pegava uns dados que eram bem interessantes. Trazia um pouco de inteligência para o processo de relacionamento. E eu sempre manjei bem de Excel. Só que quando eu vi a planilha dele pela primeira vez, eu percebi uma coisa. Que eu não manjava nada. E que tinha muita coisa ali que pra mim era nova e que eu precisava aprender aquilo. E aí eu não me contive. Eu falei, não, eu preciso entender isso. Aí eu trabalhava no banco durante a semana, às vezes final de semana, pegava e ia estudar Excel por conta mesmo. Na época entrava aí nos fóruns e fazendo pergunta e tal. Até porque a gente não podia ter acesso aos relatórios do banco. Eu não podia pegar o relatório do banco, trazer para minha casa e ficar tratando isso. Não faz muito sentido. E aí, eu comecei a bolar algumas coisas lá. Aí chamei um amigo que manjava bastante de programação em Excel. E eu fui passar um dia na casa dele para ele me ajudar. Só que não era me ajudar, faz para mim. Era me ajudar me ensinando a fazer. Aí eu passei o dia inteiro com ele. E aí ele me ensinou bastante coisa. E eu fiquei aí mais um mês e meio... mexendo com isso. Aí levei o arquivo pro banco meio que bruto, peguei os relatórios, comecei a juntar e fiquei eu fazendo os meus testes ali com aquilo. E a grande verdade é que quando o superintendente veio na minha agência, eu mostrei para ele o que eu tinha feito, que basicamente era pegar a ideia dele e deixar ela bem melhor, com todo o respeito e carinho que eu tenho por ele, deixar ela bem melhor. E ficou. E ele gostou bastante daquilo. Porque eu consegui automatizar algumas coisas. Então, basicamente eu conseguia com esse relatório, talvez hoje o banco tenha, mas na época não tinha, que era mais ou menos assim, eu quero saber quem que é o cliente que não estava usando o cheque especial no mês passado e que esse mês está usando o cheque especial e que não tem seguro de vida. Eu conseguia fazer isso com 2 cliques no Excel. E aí, esse superintendente gostou da ideia. Fui trabalhar com ele, não lá, mas fiquei alguns dias lá na diretoria para melhorar essa ideia. E aí, ele me fez ir de agência em agência para implementar isso na mesa dos gerentes que ele atendia. E aqui eu fui em muitas agências da Zona Leste porque eu tinha que implementar e treinar o gerente. Sim. Era um passo de tipo 1 por 1, assim. Uhum. E aí eu fui quase todas as agências, aí implementou. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Para minha promoção foi isso que aconteceu. Na minha ausência, os gerentes cuidavam da carteira, porque, enfim, era justificado isso. E aí, basicamente, eu entendo que eu fui promovido pela última vez no banco porque eu fiz além daquilo que era a minha obrigação. E não é nem só isso, né? Você entendeu a necessidade, não é só fazer por fazer. Exato. Eu entendi que se os gerentes tivessem aquela ferramenta, ia facilitar bastante a vida deles. Sim. E eu fiz uma coisa que hoje eu acredito bastante, na época eu não sabia, era meio empírico, né? Eu agreguei valor a alguma coisa. Por quê? O banco entregava os relatórios, que eram meio crus, você abria uma planilha assim no Excel, não tinha muita coisa, aquilo sozinho não era um... Mas quando você pegava aquilo
e agregava valor, que era usava a fórmula adequada, cruzava com o relatório adequado, aí as coisas funcionavam. E basicamente foi isso. Aí teve uma convenção do banco em Ilhabela, que foram todos os gerentes, inclusive eu, e lá na convenção eu e mais outras 2 pessoas foram promovidas no mesmo dia. E foi bem legal isso. Eu gosto de contar esse caso, porque apesar de eu ter sido promovido no banco antes disso, algumas vezes, Sim. esse foi o caso mais emblemático. Por quê? Eu não fui promovido só porque eu bati a meta. Bater meta é obrigação. Né? Exatamente. Fui promovido porque eu enxerguei que eu precisava entregar algo além disso. Então, foi isso. Show. Achei que foi legal. Muito legal. Acho que vale compartilhar isso.